Hoje a gente vê aí a situação da pandemia, né? É um negócio horrível aqui do Rio, né? Eu moro aqui no centro, então a gente vê como cresceu, né? Moradores de rua, como a galera cresceu, famílias inteiras morando na rua, sem qualquer condição, e aí não tem auxílio, não tem emprego, não tem nada. É um momento assim muito ruim, que eu fico. Quando eu saio na rua, não tem uma rua, uma esquina, onde não tenha uma pessoa morando, uma pessoa sentada ali sem esperança, né? Sem saber o que faz da vida. É um negócio assim, que tudo de complicado. Mas vou seguindo aqui no debate, Silvio. Se o Gaio quer falar com a gente aí também, Gaio. É uma honra poder falar, inclusive, sobre os 150 anos da Comuna de Paris. Partindo um pouco da discussão que o professor Silvio propôs, né, em lembrar muito bem a ausência de estudos historiográficos sobre a Comuna de Paris em si. Por isso, mais uma vez, eu destaco, é importante que as pessoas apoiem o projeto, porque é uma das poucas obras disponíveis em português de qualidade. Digamos assim, é uma poça num deserto aqui no Brasil. Mas eu acho que a razão pela qual, né, houve essa falha, né, da historiografia também não é por acaso, né? Primeiro porque eu acho que a Comuna de Paris ela sobreviveu muito através dos escritos políticos, ou seja, dentro da própria esquerda, né, e da tradição aí da esquerda que no Brasil, entre aspas, esquerda autoritária, né, ou do socialismo real, chame do que quiser, mas foi na experiência do socialismo real que essa tradição da comuna foi muito bem lembrada e recordada, mas sempre sobre um viés político, assim, notório, né? Não tem como descaracterizar isso, né? E o grande responsável por historiar a Comuna de Paris, como nós a conhecemos hoje, é ninguém menos do que, na minha opinião, o próprio Marx, em seu livro A Guerra Civil na França. É importante mencionar isso para as pessoas que tiverem interesse em ler, e eu acredito que seja uma das principais fontes primárias para o estudo da Comuna de Paris, né? É um livro onde estão descritas as medidas e etc., né? Mas, em termos de história, assim que a Comuna foi derrotada, né, e massacrada, né, depois de seus 72 dias de existência, né, um verdadeiro massacre, uma ordem de 10 mil pessoas foram eliminadas, né, sem o menor pudor pelo governo de Versalhes, né, houve uma campanha sistematizada para apagar o histórico da Comuna de Paris, onde foram escritos livros, panfletos, etc., disseminando informação, o fake news, né, de hoje, basicamente, né, desacreditando toda a experiência que foi a Comuna de Paris. Então, isso acabou causando um impacto muito grande, na minha opinião, né, na academia formal, subsequentemente, né, que até talvez seja, eu não sou um especialista em Comuna de Paris, talvez o professor Silvio possa falar, seja a própria ausência de fontes. Porque ou elas foram destruídas, ou as que existem também foram criadas com o propósito de difamar a comuna. De modo que o escrito de Marx acabou sendo uma das suas principais fontes e, digamos assim, né, um dos seus grandes advogados, né? É aquilo, né? É incontestável que essas medidas elas tomaram corpo e elas aconteceram fruto aí da luta de classes, né, no momento. E a grande lição da Comuna de Paris, né, que você tem essas duas perspectivas, né, que uma é essa questão historiográfica, de como ela se deu, etc., mas a lição que ela nos deixa, e por isso que é importante um programa como esse, porque nós estamos aqui lembrando os princípios organizativos da Comuna de Paris, que a Comuna nos legou, que eu acho que a gente pode entrar especificamente aí numa segunda rodada, e a sua lição principal, que é a radicalização da democracia. Radicalização da verdadeira democracia. É isso aqui que se trata a Comuna de Paris. É importante repetir isso infinitas vezes até que entre na cabeça das pessoas. E é óbvio que, por se tratar de uma experiência, né, ainda que possa se argumentar insuficiências, né, democrática, que absolutamente lançou princípios novos da modernidade, né, que, como o professor Silvio bem colocou, né, a separação da igreja do Estado foi declarada na Comuna de Paris. É uma coisa absolutamente revolucionária para a época, né? Essa coisa da eleição dos cargos, né? Do mandato poder ser retirado via eleição também, e de incluir não apenas o legislativo, como o próprio executivo e o judiciário. Isso é importante dizer, o judiciário também era eleito. As forças de repressão serem desbaratadas em sua forma, digamos assim, mais formal, até como nós a conhecemos hoje, né? E organizadas em volta de uma estrutura popular, também é algo absolutamente inédito e que se repetiu poucas vezes na história após a Comuna de Paris, mas é um princípio que tem que ser levado, uma bandeira tem que ser levantada num estandarte mais alto,
porque, né, assim, o coração do Estado é a sua força repressiva. Então, por isso que esse primeiro decreto do Exército é um terremoto no Estado moderno que até hoje não se fez novamente nas proporções, né, que se propôs. Mas eu encerro minha fala aqui também dizendo que os princípios da Comuna de Paris eles foram fundamentais para estruturar os estados e as experiências socialistas no século XX, né, que a Revolução Russa, a Revolução Chinesa. A China até hoje organiza o seu estado, as suas instituições, de acordo com os princípios da Comuna de Paris. Isso não sou eu que estou falando, você pode perguntar para qualquer chinês. Com relação a esses salários que foram mencionados, né, onde os funcionários altos, né, deveriam ganhar o mesmo salário de um trabalhador qualificado, acontece hoje, ainda que possa ser argumentado de maneira formal, na China. O salário do presidente chinês é $22 mil anuais, o que é um dos melhores salários de presidente do mundo. Então, assim, pelo menos em termos de princípios, os funcionários chineses, né, de alto escalão, todos ganham nessa faixa de dinheiro, que é o que foi colocado. Quem tiver interesse, eu insisto que leia essa Guerra Civil na França de Marx, porque ali estão colocados, né, todos esses principais princípios que foram levantados aqui, né? E o mais importante é realmente destacar a sua lição histórica, né? Termino minha fala repetindo isso, né? Que é exatamente isso, a noção de radicalização da democracia. É uma obra fundamental e que lê também com muita atenção o prefácio do Engels. E, ao contrário um pouco do que você disse, quer dizer, ainda houve e há uma ação da grande burguesia de não permitir que se debata, se divulgue o que foi a Comuna de Paris. Mesmo derrotada, ela terroriza a Europa e, por extensão, passa a terrorizar o mundo, porque pela primeira vez na história da humanidade se demonstrou na prática, na luta cotidiana, que é possível destruir a sociedade baseada na exploração e na opressão e construir uma sociedade de democracia avançada, de controle e organização popular, uma nova forma de vida, aonde todos possam buscar ser felizes e viver com dignidade. Esse é, no geral, o grande exemplo deixado pela Comuna de Paris. Essa é a grande lição. Claro que os setores, vamos dizer assim, que são simpáticos à Comuna de Paris, ainda somos, vamos dizer assim, poucos, e já fomos em determinados períodos em maior número, hoje somos menores, mas, por exemplo, na França, é tradição todos os anos rememorar a Comuna de Paris. E aí você entra no Google e coloque lá La Commune de Paris. Então você vai ver uma série de páginas, e a mais famosa delas, que foi criada em 1888, chama Les Amis de la Commune de Paris, e que tem muito material. Claro que ainda não são suficientes, mas tem aqueles que se dedicam aos estudos, às pesquisas minuciosas, e claro que há muito estudo e muita pesquisa a ser feito, e principalmente de divulgação dos materiais e das informações que temos. E aí, claro, que pela forma como está organizada hoje as universidades, os setores que têm acesso ao conhecimento, têm que se submeter a uma jornada de trabalho extenuante, não é, Décio? E temos que fazer projetos de pesquisa, fazer pesquisas conforme os interesses das classes dominantes. Então, se você apresenta um projeto de aprofundar e investigar a Comuna de Paris, ou uma revolução de caráter popular, ou uma revolta de caráter popular, você não tem financiamento e não tem tempo suficiente para isso. Então, há uma censura, há um cerceamento de classe nos estudos. E, claro, como consequência, naquilo que é divulgado. Por exemplo, esse livro que eu estou lançando, a 3ª edição, há um cerceamento do setor editorial. Eu, felizmente, consegui o apoio da editora Anita Garibaldi e da Fundação Maurício Grabois. O livro, basicamente, é a 2ª edição, porém, eu anexei vários artigos que eu escrevi posteriormente, e como, às vezes, as pessoas reclamavam, mas está faltando imagens, das barricadas da Comuna. Então, eu decidi fazer uma 3ª edição atualizada, ampliada com esses artigos que eu escrevi posteriormente e ilustrada. Então, eu tenho certeza que aquelas pessoas que se dispuserem a estudar e ler sobre a Comuna vai ter o prazer de folhear e de manusear um livro de qualidade, bem ilustrado, e alguns temas também de aprofundamento.
Por exemplo, essa questão que a Luísa levantou sobre as tendências. Tem um artigo específico sobre as correntes e as tendências existentes que se manifestaram na Comuna de Paris. Então, lá está uma resposta a isso. Eu publiquei aqui, coloquei à disposição também, tendo em vista o tema, um artigo que é a Comuna de Paris e as Mulheres Revolucionárias, onde eu faço aí uma abordagem histórica da luta das mulheres, principalmente na França e, por extensão, em alguns outros países europeus. Então, a minha contribuição é esse esforço de publicar essa terceira edição, que necessita da participação e da contribuição de todos aqueles que estejam interessados em empunhar e manter viva a bandeira da luta pela liberdade, pela fraternidade, por uma sociedade socialista, que está expresso nesse livro A Comuna de Paris. Ótimo, ótimo, Silvio. E tem uma caneca aí, que eu vi que você estava com a caneca. Tá aqui. Essa caneca é um companheiro de Florianópolis, que está lá também, ele é um artista, grande talento, né? Mas, dado a pandemia, ele não é patrocinado, então ele resolveu, para sobreviver, fabricar canecas. Eu estou apoiando aqueles que queiram também adquirir a caneca, que tem a capa do livro, e no verso tem umas frases, que é de exaltação da comuna, e que eu concluo que o futuro da humanidade será socialista. Compartilhe o link, gente. Vá para as redes sociais, mande pelo WhatsApp, coloque no Twitter, coloque no Facebook. A gente precisa ser solidário, porque a direita está super organizada nisso, está sendo bancada nisso, entendeu? A gente precisa ser solidário. Vamos compartilhar. Temos que enfrentar os fake news e as mentiras, né? Enfrentar os fake news e as mentiras com estudos organizados, sistematizados e bem fundamentados. Recordando que a história do passado ela está se movimentando hoje e que já estamos construindo o futuro. Esse governo de genocidas, de mensageiros da morte, por mais fortes que ele tenta aparentar ser, ele tem um tempo muito curto. E se nós observarmos os últimos acontecimentos, já se começa a discutir qual a melhor forma e menos traumática de tirar esse genocida da presidência da República. E a história é isso, né? A história é luta, luta. E para lutar é necessário conhecer, é necessário ter consciência, é necessário estar num campo de batalha com muita clareza e dedicação. E eu me coloco, desde há muitos anos, há quase 70 anos, ao lado da luta dos trabalhadores, dos proletários, pela construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária por uma sociedade socialista. Perfeito, Silvio. Obrigado. Este livro, que é a terceira edição da Comuna de Paris, O Proletariado Toma o Céu de Assalto, uma edição ampliada, atualizada e ilustrada, pode ser adquirida em São Paulo, na livraria e editora Anita Garibaldi, e também através da internet. Você pode entrar na internet e solicitar o livro. Em Brasília, você pode adquirir também no Sebinho. O Sebinho é um espaço de convivência bastante original em Brasília, que vale a pena você ir com mais tempo, não simplesmente numa relação de compra e venda. É um ambiente muito agradável. E o Sebinho fica na CLN 406, Bloco C, Loja 44. E pode também solicitar via WhatsApp para o meu WhatsApp pessoal e também em Florianópolis para o WhatsApp do Menestrel Moacir Reis, que você terá acesso a esse livro, que vale a pena você conhecer um pouco mais, não só da história da Comuna de Paris, mas quais são suas lições e seus ensinamentos para os nossos dias atuais.